E, por fim, aquilo que talvez trouxe mais polêmica no filme, que muita gente está perguntando. O Davi era bastardo? Deixe-me remover aqui para contar um pouquinho sobre isso para vocês. Eu lembro que essa mesma polêmica ou questionamento veio na Record, quando a gente estava tendo reunião lá para fazer a primeira fase de Reis. Eu lembro que a Cristiane Cardoso, que era uma das autoras lá, ela estava trazendo essa questão e perguntou, Rodrigo, Davi era bastardo e tudo? Alguns comentaristas, lendo a Bíblia, deduzem que Davi provavelmente poderia ser bastardo, mas a Bíblia não diz isso claramente. Vocês entendem? É uma passagem assim que está meio dúbia na Bíblia. Igual eu falei com vocês, existe a possibilidade que Golias fosse um filisteu? Existe, mas existe a possibilidade também que ele fosse um cananeu, descendente de Canaã, que apenas migrou para a região dos filisteus. Aqueles que acreditam, eu confesso para vocês que eu sou um tanto cético quanto à possibilidade de Davi ser um bastardo. Mas para ser bastardo, você sabe que o pai não reconhece a paternidade do filho, ou que não sabe quem é o pai. Mas para, assim, que você conheça o que as pessoas que defendem essa posição do filme advogam, eles se baseiam nisso aqui, olha, veja bem. Quando você vai para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 a 11, em que o profeta Samuel vai à casa de Jessé, ele fala, Jessé, traga os seus filhos para que eu os examine. E Jessé apresenta 7 filhos, mas ele não inclui Davi. Ele não inclui Davi. Então alguns falam, por que ele não incluiu Davi? Talvez porque o próprio Jessé tinha suspeitas que o Davi não fosse filho dele. Repito, a Bíblia não diz isso claramente para longe de qualquer questionamento. É uma inferência que alguns fazem para responder ao porquê de Jessé não apresentar Davi junto com os outros irmãos. O fato de Davi ser o caçula não justifica. Não justifica, porque, por exemplo, Jacó, José era o caçula dos seus irmãos, até nascer Benjamim, José era o caçula, e era o preferido de Jacó. Então não existe essa assim do caçula ser preterido. Eu não conheço paralelos na história antiga, muito menos na história bíblica, de que o caçula fosse preterido. Então alguns, a partir disso, deduzem, olha, o Davi deveria ser um filho que Jessé tinha lá suas desconfianças. Eles até apontam o fato de que Davi é descrito na Bíblia como ruivo. E por que esse destaque, ruivo? Se todos os filhos de Jessé fossem ruivos, não haveria necessidade desse destaque. Concordam comigo? Mas o fato de destacar que Davi era ruivo, talvez fosse um indício que Jessé tinha suas dúvidas sobre a origem de Davi, porque ele era diferente dos seus irmãos. Tá bom? Deixa eu interromper um pouquinho. Tem alguma pergunta sobre isso aí, meu bem, que alguém falou? Algum superchat? Que aí eu continuo daqui a pouquinho. Tem gente que sabe o nascimento de Davi. Já perguntaram sobre o nascimento de Davi, seus irmãos? Por enquanto é isso, né? Tá bom. Faz uma análise do filme Príncipe do Egito. A Ju pediu aqui. Tá, vamos ver. Já tá um pouco antigo esse, né, Ju? O Príncipe do Egito já tá... Quanto tempo tem que sair o Príncipe do Egito? Mas, como eu prometi que o pedido de vocês é uma ordem, a gente vai estudar. Se muita gente pedir, tá? Se houver quórum, a gente faz, tá bom? Júlio, muito obrigado pelo superchat. Então vamos lá. A outra indicação que leva alguns a pensarem que Davi poderia ser bastardo é o que está aqui no Salmo 51, verso 5. Foi um salmo escrito por Davi, onde ele fala assim, Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Tá certo? Eu nasci em pecado. Gente, tem muita gente que entrou agora, esse barulho aqui é um aferidor de pressão, tá bom? A cada tantos minutos aí ele afere como é que tá a minha pressão aqui, se tá boa, se tá ruim. Eu tô com o aparelho, tem que ficar com ele 24 horas, até amanhã. Você não deveria falar enquanto tá aferindo a pressão. Ah, é? Ixi, agora então eu já falei. Na próxima eu não falo então, tá bom? Muito obrigado. Mas, como eu disse para vocês, há tradições, então, que entendem que o fato de Davi falar eu nasci em pecado e em pecado me gerou minha mãe, significa que a mãe dele era uma adúltera. Só que eu sou mais partidário da interpretação que aqui
Davi não estava falando de sua condição, mas da condição da humanidade. Aquilo que Paulo vai dizer no livro de Romanos, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus e da graça de Deus, tá bom? É assim que eu entendo. Mas na tradição judaica também tem um relato que a mãe de Davi, a Nitzevet, era uma mulher considerada de posição inferior a Jessé ou suspeita de adultério, algo, repito, que não é confirmado na Bíblia. Em alguns midrashim, que fazem parte da tradição judaica, Davi seria alvo de rejeição familiar por causa de dúvidas sobre a sua legitimidade. No Talmud, no Yavemot 76b, há discussões sobre a linhagem e legitimidade de Davi. Mas Davi nunca é explicitamente chamado de bastardo, Manzer, ali pelas autoridades rabínicas. Então, e mesmo que fosse, eu tenho que falar que os Midrashim e os Talmud são muito posteriores à época do Davi da Bíblia. Então, são informações tardias.